meio daquele que nos amou, né? Por meio de Jesus, em Jesus ou através de Jesus, nós somos mais do que vencedores. Bom, o ano vai começando, cada ano que começa é uma oportunidade nova da gente entrar em campo de novo, né? E fazer bem feito, né? Fazer bonito, né? E eu tenho certeza que você está aí com uma grande expectativa para 2020, né? Aquilo que você vai construir, realizar, os avanços que você vai viver, vai experimentar. Eu queria pensar com você sobre isso nessa noite. Eu quero dizer para você que você já tem torcida, né? Lá do céu já tem gente torcendo por você, né? Tá aí. O desejo de Deus para você é esse. Ele deixa isso claro através do profeta Isaías. Ele diz aí: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Então, qual é o desejo de Deus para mim e para você? O desejo de Deus é que a gente desfrute do melhor desta terra. A questão é que nem todo mundo quer, né? É por isso que ele está dizendo: se quiserdes. Tem gente que curiosamente não quer, não está pensando grande, está pensando pequeno, né? Se sente mais confortável pensando pequeno, por várias razões, né? Talvez pelo medo, né? Já sonhou grande alguma vez, não conquistou, se decepcionou, se aborreceu, não quer passar por essa experiência de novo, tem medo de sonhar grande, né? Pode ser uma razão, enfim. Tem vários motivos. Mas para aquele que quer pensar grande, para aquele que quer viver grandes coisas em Deus, Deus está dizendo: não depende mais de mim, depende só de você. Por mim, você vai comer o melhor desta terra. Se você quiser e me ouvir, você vai desfrutar do melhor desta terra. Esse é o desejo de Deus para nós, mas a gente precisa querer e precisa ouvir, né? Esse dia alguém estava falando comigo sobre o segredo do povo judeu, que é um povo tão pequenininho, né? Tão pequenininho, 0,25% da população mundial, mas tem mais da metade dos prêmios Nobel de economia, de medicina, de química e tantas coisas mais, né? Um povo que prospera, avança, realiza, conquista, né? Faz grandes coisas, parece um milagre. Parece um milagre, né? Será que é um milagre? Qual é o segredo desse povo, né? Hoje nós vamos ouvir aqui alguns princípios que fazem parte da ética judaica, da ética judaico-cristã, né? E que tem levado esse povo adiante, tem levado eles de sucesso em sucesso, e vão avançando de sucesso em sucesso, apesar de toda a perseguição, apesar de toda a resistência. Esse povo vai avançando e vai se tornando vencedor. Afinal de contas, essa promessa, os primeiros destinatários dessa promessa foram eles, né? Bom, vamos ver se a gente aprende com eles então sobre isso, né? Esse é o desejo de Deus, que a gente seja mais do que vencedor, que a gente desfrute do melhor dessa terra, mas você sabe muito bem que isso não acontece com todo mundo. Não acontece com todo mundo porque não é automático. Não é automático. Não depende só do céu. Depende da terra também, é uma parceria. Deus faz o impossível e nós precisamos fazer o possível. Qual é o possível? Qual é a nossa parte desse projeto? Para que o nosso 2020 seja melhor e muito melhor do que o 2019, o que eu e você precisamos fazer? Quais são as habilidades, quais são as qualidades de um verdadeiro vencedor? Queria pensar sobre isso com vocês nessa noite. É o tema da nossa reflexão. E eu quero, até por conta do nosso tempo, né? A gente não tem muito tempo para abrir demais o assunto, mas eu quero tratar com vocês 7 qualidades de um vencedor. 7 qualidades de um vencedor. Se você quiser anotar aí, pode anotar. A primeira delas é essa aqui, ó. 7 qualidades de um vencedor. A primeira qualidade é que o vencedor tem a capacidade, né, de atitude mental, né, de vencer as suas limitações. Mais do que as limitações, ele enxerga as possibilidades. E se você olhar para a história dos judeus, né, e eu quero destacar aqui alguns deles,
foi exatamente isso que eles fizeram, né? Venceram, apesar das suas limitações, foram em frente. Diante das suas limitações, não recuaram, não se encolheram, mas se agigantaram e foram em frente. Hoje a gente viu que Luciano leu a história de Davi, né? Que era um jovem pequeno, né? Se você lembra da leitura, conhece a história, você sabe que tentou colocar a armadura do rei, nem conseguiu, ficou um negócio meio desengonçado, né? Porque o rei era grande, ele era pequenininho, mas ele pequeno, o menor dos irmãos, o caçulinha da casa, né? Não olhou para as suas limitações, foi adiante, venceu aquele gigante. Hoje, talvez até aqui nós temos alguns Davis aqui, né? O seu nome acabou se tornando famoso, mundialmente famoso, um nome querido por muitos, né? Porque é o nome de um vencedor, de alguém que venceu as suas limitações, que não olhou para as suas limitações, mas foi adiante. É quando as vozes diziam, não vai, é perigoso, não é para o seu bico, está fora do seu alcance. Ele não quis nem saber, ele não deu ouvido a essas vozes, foi adiante, né? Ele deu um exemplo para nós, né? Um outro exemplo é Gideão, né? Gideão foi chamado por Deus para livrar o povo também dos seus vizinhos. Juízes, livro de Juízes, capítulo 6, versículo 15, fala deste convite de Deus para ele, e da resposta que ele dá a Deus, né? E ele lhe disse, ai Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor na casa de meu pai, ou seja, a minha família é a menorzinha, e dessa família pequenininha, eu sou o menos importante. Eu acho que o Senhor chamou a pessoa errada. Eu acho que o Senhor está dando uma missão para a pessoa errada, não sou eu. Olha a resposta de Deus para ele, é o versículo seguinte. Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Deus não aceitou as desculpas dele. Deus não aceitou as desculpas de Gideão, porque ele sabe que os vencedores são aqueles que vão à frente, apesar das limitações. São esses que vencem. E você conhece a história, né? Foi uma grande vitória que Deus deu a Gideão. Outra história também é a de Jeremias. Talvez você se identifique com Jeremias. Jeremias, diante do seu chamado, ele disse a Deus, ah, Senhor Deus, eis que não sei falar porque sou um menino. Essa é uma desculpa muito comum. As pessoas dizem, não, eu sou novo demais. Ou então elas falam, não, eu sou velho demais, o meu tempo já passou, né? E Deus não aceitou essa desculpa, é claro. Deus não olha para as limitações, Deus olha para as possibilidades, né? E o Senhor disse para ele, não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar, falarás. Jeremias, não olhe para a limitação, olhe para o meu poder, olhe para a capacitação que eu posso te dar, né? Tire os olhos da limitação, vença as suas limitações. Você pegar o maior herói do Antigo Testamento, você sabe quem é, né? Moisés. O mesmo Moisés, o grande libertador, o homem que tirou aquele povo da escravidão do Egito, venceu ali o maior império político, econômico e militar daquela época, sobrenaturalmente. No primeiro momento, amarelou. Se olha a história de Moisés, Moisés vai dizer para Deus, não, Deus, manda outro, eu não. O Senhor está chamando a pessoa errada. Esse sonho não é para mim, esse alvo não é para mim, esse alvo é grande demais. Ele vai dizer a Deus, então disse Moisés ao Senhor, ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, eu não falo bonito, eu não sei me expressar bem, né? Sou pesado de língua, de boca, eu não falo bem. Alguns estudiosos dizem que Moisés era gago, né? Tinha dificuldade de falar. Ele foi tentando se esquivar dessa missão que Deus estava colocando nas mãos dele, mas a Bíblia diz que Deus não aceitou aquela. Pelo contrário, teve uma hora que Deus ficou até bravo. A ira de Deus se acendeu e falou, vai rapaz, que eu que estou mandando, vai, larga de ser mole, né?
É eu que estou mandando, não é na tua força, é na minha. Eu vou te capacitar para que o resultado das suas mãos seja sobrenatural, para que o resultado seja além da sua capacitação natural. Essa é a mentalidade daquele que vence, né? Ele é capaz de vencer as suas limitações. Se você quiser aprender um pouco mais sobre isso, eu te indico aqui o livro do Michael Phelps, o grande medalhista nas piscinas, né? O grande medalhista americano. Ele escreveu um livro, Sem Limites, a incansável busca pelo prazer de vencer. Uma boa dica aí de leitura, né? Então, tem a grandeza de vencer as suas limitações. É a primeira característica daquele que é um vencedor. Segunda qualidade de um vencedor, se você quiser anote aí, tem uma atitude mental positiva. É um homem que sabe usar bem a sua mente. Ele usa da maneira adequada. Ele vigia os seus pensamentos. Ele não pensa em qualquer coisa. Ele filtra aquilo que ele pensa. Isso faz toda a diferença na sua performance, como profissional, como empresário, como empregado, como empreendedor, como investidor, como pai, como esposo, seja lá qual for, tudo aquilo que você for fazer, a sua mente que vai definir a qualidade do resultado das suas mãos. Tem uma atitude mental positiva. E quando o apóstolo Paulo está escrevendo sobre isso, aos irmãos da cidade de Filipo, Paulo estava preso, mas a atitude mental dele era tão positiva que ele conseguia incentivar as pessoas a pensar positivamente como ele, pensar o melhor, esperar o melhor. O líder de sucesso é aquele que espera o melhor e se prepara para o pior, mas espera o melhor. Ele espera o melhor dele mesmo, ele espera o melhor das pessoas, ele espera o melhor da sua equipe, né? Ele espera o melhor, porque o contrário é trágico, é desastroso. Se você espera o pior, você não vai conseguir atrair nada melhor do que isso para você e para os seus resultados. Pensar o pior pode ser muito perigoso. Eu estava contando, acho que essa semana aí, né, contando ali na igreja de uma experiência que eu ouvi, uma história de alguém que estava viajando numa estrada muito deserta e de repente furou o pneu. Puxa, não tinha ninguém passando, era uma estrada difícil. Furou o pneu, ele desceu do carro e descobriu que não tinha o que dentro do carro. Uma carga, né? E agora? Mas de noite, aquele escuro todo, lá de longe ele viu uma luzinha e falou: é uma casa, é uma residência, eu vou lá pedir um socorro, eu vou lá ver se o cara tem que ter um cara num lugar desse, não vive sem carro, né? No lugar do deserto, eu vou chegar lá, o cara vai ter um macaco, a chave de roda eu tenho, um macaco serve, de qualquer jeito serve, vou lá. Mas no caminho até chegar lá, ele não vigiou os seus pensamentos. Ele foi pensando: mas e a hora que eu chegar lá, será que vão me receber bem ou vão receber mal? Uma hora dessa vão me receber mal. Vou chegar lá, se a pessoa tiver esse macaco, se tiver, vai estar com uma má vontade para me atender. Eu acho que ele não vai emprestar isso não. Ele não vai querer emprestar para mim, ele vai querer me vender esse macaco. Olha, quer saber? Eu acho que ele vai vender muito caro. Eu acho que ele vai se aproveitar da minha situação. Ele vai pedir, sei lá, uns 800 reais esse macaco. E foi pensando o pior. Quando ele chegou lá, que ele bateu palma e a família chegou na porta, ele nem cumprimentou. Ele disse: quer saber? Fica esse macaco aí que eu não quero mais. Ele ficou pensando o pior. A história é engraçada, mas quantas vezes a gente não faz isso? E fica esperando o pior das pessoas, fica imaginando o pior de alguém da nossa família. Falou isso porque deve estar bravo com alguma coisa, né? A gente desconfia dos outros, né, quando devia confiar. A gente precisa vigiar a nossa mente, precisa ter atitude mental positiva. Então, deixa eu contar para vocês o que o apóstolo Paulo está dizendo sobre
esses que têm uma atitude mental positiva? Primeiro, eles não vivem ansiosos, mas vivem em paz. Como é que é possível uma coisa dessa num ambiente, numa sociedade, especialmente na sociedade de hoje, que a ansiedade vai se tornando, né, um mal cada vez mais presente? A Organização Mundial da Saúde diz que mais de 50% das pessoas que entram nos hospitais sofrem de ansiedade, mais da metade. Como é possível vencer a ansiedade, especialmente nos dias de hoje? E ele vai dizer isso, quando ele escreve, capítulo 4, versículo 6, ele diz: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo por tudo o que Ele já fez. O versículo seguinte diz: então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e que guardará seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Aquele que tem uma atitude mental positiva, ele não fica gastando as suas energias mentais com um problema. Ele integra nas mãos de Deus, ele não vive ansioso, ele confia a Deus através da oração, com fé, com uma mente otimista. Ele monitora e preserva o seu nível de paz na sua mente. Segunda característica daquele que tem uma atitude mental positiva é que ele vigia os seus pensamentos. Então, versículo seguinte, versículo 8, Paulo está dizendo isso: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, que é amável, que é de boa fama, se há alguma virtude, se é algo que seria elogiável, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Quantas vezes a gente está ocupando a nossa mente com algo que não é verdadeiro? Ou com algo que a gente não gostaria que os outros estivessem pensando da gente mesmo? Ou com algo que, se as pessoas soubessem que você está pensando aquilo, você ficaria envergonhado. Imagina a cena. Se aquilo que você está pensando, se os seus pensamentos fossem publicados na primeira página do jornal, você se sentiria confortável ou desconfortável? O vencedor vigia os seus pensamentos. Vigia os seus pensamentos. Outra característica daquele que tem uma atitude mental positiva é que ele está pronto para ajudar. O versículo 10 desse mesmo capítulo diz, Paulo está aqui agradecendo aqueles irmãos. Ele diz: como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sempre se preocuparam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Ele estava aqui respondendo essa carta. Esses irmãos haviam enviado alguns mantimentos para ele se sustentar lá na prisão. Era assim que funcionava na época, né? O Estado na época, o Império Romano, não sustentava ninguém na prisão. Hoje a gente sustenta quem está na prisão, né? Naquela época não, era a família. Se a família não ajudasse, o cara morria de fome. Então essa igreja se mobiliza para ajudar o apóstolo Paulo, que estava ali preso por pregar o Evangelho, por perseguição religiosa. E Paulo diz: olha, eu agradeço, né, porque vocês se preocuparam comigo, se dispuseram a me ajudar. E quem tem atitude mental positiva é assim, está pronto para ajudar. Quem tem atitude mental negativa está pedindo para ser ajudado. É a mentalidade do coitadinho. Ah, eu não posso ajudar. Ah, não vou poder fazer nada. Ai, gente, vocês desculpa, mas eu tô mais para ser ajudado do que para ajudar. Imagina se essa pessoa vai alcançar alguma coisa na vida. Que tipo de gente vai se cercar de uma pessoa assim? Que tipo de gente vai querer ser liderado com uma pessoa assim? Né? Que não tem nada para oferecer, só quer sugar, só quer receber. Né? Não. Aquele que tem uma mentalidade sadia, ele está pronto para ajudar. Ainda que ele também esteja em dificuldade. Você já deve ter percebido isso. Às vezes quando você faz uma campanha, vamos ajudar fulano, parece que aqueles que menos têm são os que mais ajudam, não é? Tá? O fato, a mentalidade para ajudar não depende do quanto você tem, depende de quem você é. Tá? É mentalidade. Tá?
Uma atitude mental positiva. Quarta característica é que é resiliente. Ele é resiliente, ele pode sofrer. Ele não é casquinha de ovo. Ele pode passar por situações difíceis que ele não quebra, ele não desiste, que ele vai em frente. Como a gente dizia, ele não se apequena, ele não se encolhe diante do obstáculo. Ele cresce e atravessa lá do outro lado. Ele avança. Né? Você encontra isso nesse mesmo capítulo. Paulo está falando sobre esse assunto, um versículo que eu creio que todos vocês já ouviram e sabem de cor. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele vai explicar isso. Né? Ele vai dizer, eu já aprendi a passar fome, já aprendi a viver na fartura, na escassez, já aprendi a viver na prosperidade, na dificuldade. Já experimentei de tudo nessa vida. Momentos de crise, momentos de euforia. Eu posso tudo. Posso viver no topo, posso viver no vale. Posso tudo através daquele que me fortalece. Né? É isso que esse versículo significa. Paulo está aqui explicando isso. Ele fala, eu posso passar por qualquer situação. Eu persevero, eu não desisto. Eu não me encolho diante das dificuldades. E essa é uma virtude em escassez nos dias de hoje. Quanta gente desiste diante da primeira dificuldade. Alguns até espiritualizam, né? Eu dizia isso essa semana ali na igreja. Alguns até espiritualizam. Falam, eu acho que Deus está fechando as portas. É um sinal para eu desistir. Né? Então espiritualiza a preguiça. Espiritualiza a própria covardia, o medo, a mentalidade pequena, e ainda quer pôr a culpa em Deus. Né? Não, acho que Deus está falando para eu parar. Na grande maioria das vezes, Deus não tem nada a ver com isso. Eu sei que é mole mesmo. Né? E não tem resiliência. O vencedor tem uma atitude mental positiva. Ele pode sofrer, ele não quebra. Né? Ele é resistente. Aquele que tem uma atitude mental positiva, ele enxerga tudo do ponto de vista de Deus. Quando ele está com um projeto diante dele, ele não coloca os olhos nos recursos naturais, ele coloca o seu olhar nos recursos sobrenaturais. No mesmo capítulo, agora no versículo 19, Paulo vai dizer assim, o meu Deus, está escrevendo para essa igreja, né? O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ele está dizendo, vocês vão ser abençoados, vocês vão avançar, vocês vão vencer, e não é com recursos naturais, é com os recursos sobrenaturais. Paulo está dizendo isso para esse povo, porque ele era assim, ele é um homem que enxergava o sobrenatural. Poucas pessoas viveram nessa terra com a mentalidade tão positiva como a do apóstolo Paulo. Não é à toa que 75% do Novo Testamento foi escrito por ele, foi escrito pelo apóstolo Paulo. Um homem extraordinário, um homem de conquistas. Né? Se olha, falando aqui mais uma vez, né, da experiência dos judeus, de como eles vão avançando, vão conquistando, vão realizando. A gente pode se apegar aqui embora Paulo também fosse judeu, né, ao exemplo, por exemplo, de Josué, de Caleb. Né? Quando você pega o texto de Números, capítulo 13, depois que eles vão lá espiar a terra que eles iam conquistar, eles vão lá para conhecer como é que não é, se é boa, se é ruim, se o exército de lá é forte, se é fraco, se tem muita gente, se tem pouca. Né? Eles vão lá espiar e eles voltam com um relato otimista. E ele diz assim, subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Essa é uma mentalidade de vencedor ou de derrotado? Vencedor. De vencedor. Eu gosto desse texto na tradução em espanhol, acho que eles
traduziram melhor, ele diz o seguinte: subamos logo, mais podemos do que ela. Nós podemos mais do que essa terra que nós vamos conquistar. Eu gosto de subamos logo, ou seja, para já. Se fosse nos dias de hoje, eu ia escrever, bora lá. Né? Hashtag bora lá. É para já. Não é para amanhã, não é para o mês que vem. A hora de conquistar é agora. Porque nós podemos mais do que a terra que nós vamos conquistar. Mais força está conosco do que com o inimigo, do que o obstáculo. Nossa força é maior do que o obstáculo. É uma atitude mental positiva. Não positiva meramente em si mesmo, não é uma crença do homem no homem. Isso aí tem um efeito positivo, mas é natural. É simplesmente natural. O que nós estamos falando aqui é de realizações sobrenaturais. E para a gente conseguir realizações sobrenaturais, né, você precisa confiar num poder maior que o seu, numa força maior que a sua. É nisso que Paulo cria, é nessa força que ele vivia, é nessa força que Josué e Caleb viviam, né, e todos esses conquistadores viviam assim, nessa força. Sempre pensando grande, sempre sonhando grande, porque nós nunca seremos maior do que os nossos sonhos. Por que é importante você sonhar? Por que é importante você ter visão, né? Enxergar coisas grandes, sonhar coisas grandes, buscar coisas grandes? Porque você nunca será maior do que a sua visão. Então é extremamente importante, é uma característica dos vencedores. Terceira qualidade de um vencedor, se quiser anote aí: não espera a aprovação de todos, não depende da aprovação de todos, não busca a aprovação de todos. Ele sabe que vai desagradar a alguns, sabe que realizar, liderar, avançar, prosperar sempre vai desagradar alguns. Aquele que vence, aquele que vai adiante, sabe disso. Nós temos alguns exemplos, né? Alguns exemplos nós podemos citar aqui rapidamente. Um exemplo, por exemplo, disso é o João Batista. Né? Jesus disse que dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que ele. Ou seja, aos olhos de Deus, é um grande vencedor. Mas João Batista não teve medo de peitar o governador daquela época, Herodes, né? Dar de dedo dele e falar: cara, você está errado. Você tomou a mulher do seu irmão. Isso é condenável. Né? Ele enfrentou o cara enfrentou ele. Né? O final não foi bom. Né? Era um homem de coragem. Era um vencedor. Você olha para a vida de Pedro, apóstolo Pedro, logo que a igreja começa a avançar, a religião da época encosta em Pedro e fala: cara, fecha essa sua boca. Não quero mais ouvir você falar desse tal de Jesus. E aqueles eram os homens que haviam mandado crucificar Jesus. Aliás, quando Pedro negou Jesus 3 vezes, foi por conta de medo, estava com medo desses caras. Mas ele teve uma experiência com Deus, o Espírito Santo pegou ele, e agora o medroso se tornou um corajoso. E ele olha para esses homens e fala: vocês estão loucos? Mais vale obedecer a Deus do que os homens. Nós não podemos parar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Vou obedecer a Deus. Se vocês não gostarem, problema de vocês, em outras palavras, né? Eu tenho que fazer o que é certo e não o que agrada as pessoas. É isso que ele está dizendo. E eu acho que a pessoa mais citada quando o assunto é esse, a incapacidade, a impossibilidade de agradar todo mundo, é o nosso mestre, né? O nosso Senhor, nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo. É comum a gente ouvir alguém dizendo: nem Jesus agradou todo mundo. Você já ouviu isso?
Você já ouviu isso dezenas de vezes, né? E é a verdade. O próprio Jesus estava falando sobre João Batista. Falou, veio João Batista, não comendo nem bebendo, e vocês falam que ele tem demônio. Aí vem eu comendo e bebendo, você fala, aí, tá aí um comelão, um beberrão, para vocês nunca tá bom. Se não come, está errado. Se come, está errado. Né? E é verdade, gente. Né? E é verdade. Se a gente ficar esperando agradar todo mundo, a gente não vai avançar. Não vai fazer o que é necessário. A gente precisa entender, o vencedor tem essa mentalidade. Né? Ele não está dependendo da aprovação dos outros. Ele já se sente aprovado. É um cara resolvido. Ele não está querendo agradar ninguém. Ele não está dependendo da aprovação dos outros. Né? Essa é a mentalidade do vencedor. Se você quiser, anote aí. Está aí os 3 exemplos. E a quarta qualidade de um vencedor. Busca a excelência. Busca sempre a excelência. Não se conforma. Não se satisfaz. Fez o serviço bem feito? Mas eu queria ter feito melhor. Mas da próxima vez vou fazer melhor. Parece um atleta. Hein? O atleta vai lá, faz um bom tempo e fala, cara, eu preciso baixar esse tempo. É ou não é? Eu preciso fazer esses 100 metros mais rápido que eu fiz. Na próxima nadada eu tenho que chegar lá mais rápido. No próximo levantamento de peso eu tenho que levantar mais. Ele está fazendo um bom trabalho, mas ele sabe que pode ser melhor. Pode ser melhor. E nisso ele vai perseguindo a excelência. Ele vai perseguindo a excelência. Esse é um princípio dos vencedores. Eu queria deixar aqui com você Eclesiastes 9:10, que fala exatamente sobre isso. O que as suas mãos tiverem que fazer, que façam com toda a sua força, com todo o seu empenho, com toda a sua capacidade. Não economiza capricho, não economiza dedicação, faça tudo com excelência. Estou falando aqui para vocês e lembrando da história de um cara que era assim, José, lá no Egito. Tudo que ele fazia bem feito. E aí as pessoas iam percebendo aquilo e iam promovendo ele. Né? Iam promovendo. Cara, esse cara, tudo que ele faz bem feito. Faz com capricho. Vou colocar ele como chefe aqui. Né? E até que ele assumiu o governo do maior império político-militar da época, que era o Egito. Mas era um homem focado na excelência. Você está lá no seu trabalho, você pode fazer o melhor. O patrão não está aqui, não está me vendo. Mas não é por causa do patrão, é por causa de você. Você não faz por causa do patrão, você faz por causa de você, porque você quer fazer melhor. Porque é importante para você fazer o seu melhor. É a sua mentalidade de vencedor que está em jogo. Fazer sempre melhor. Não se conformar com aquilo que já conquistou. Muito menos se nivelar pela média. Não sou tão bom, mas também não sou tão ruim. Tem gente pior que eu. Estou na média. Que coisa terrível, né? A língua portuguesa tem uma palavra para aqueles que se contentam em viver na média. Que palavra que é? Isso. Medíocre. Né? É o que está na média. Será que eu e você queremos ser medíocres? Vamos ficar nos nivelando por baixo? Nos satisfazendo porque tem gente fazendo pior do que nós? O vencedor tem uma mentalidade diferente. Né? Ele nunca para de crescer e tem uma santa insatisfação dentro do coração dele. Pode ser melhor. Da próxima vez eu vou fazer melhor. Da próxima vez eu vou caprichar mais ainda. Né? Essa é a mentalidade do vencedor, para a gente aproveitar mais uma vez. Daqui a mentalidade do apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. O que ele está dizendo aqui? Gente, nós precisamos viver como se a gente tivesse que chegar em primeiro lugar.
O segundo lugar não interessa para nós. Não é a questão de você ser melhor do que ninguém. É uma questão de você ser uma versão melhor de você mesmo. Você não tem que se comparar com o outro. Não é uma questão de se A é melhor do que B. A questão é se A é tão bom quanto poderia ser. Porque se assim não for, nós vamos encontrar alguém que talvez tenha menos capacidade, menos oportunidade que a gente vai se satisfazer. Falar, não, estou bom, já fui mais longe do que fulano, já fui mais longe do que ciclano. Mas não é essa a questão. A gente precisa correr como se precisar chegar em primeiro lugar. Essa é a mentalidade do vencedor. Você quer um 2020 diferente? Tem que ter uma mentalidade diferente. A mentalidade de fazer tudo que você for fazer da melhor maneira possível. Fazer com excelência, buscar o melhor. O melhor. Agora, só faz com excelência, só melhora da próxima vez quem tem essa outra habilidade aqui, ó. Sabe ouvir críticas. Porque se você não ouve crítica, se você não enxerga o que não ficou legal, você vai melhorar o que da próxima vez? Você já acha que foi perfeito? Quem acha que foi perfeito, quem acha que o serviço foi bem feito, vai melhorar o que da próxima vez? Nem vontade tem de melhorar. Na cabeça dele nem precisa. Não é isso, Deus? Nem precisa. Pô, mas vou melhorar o que? Já estou perfeito. Né? Viste um homem sábio aos seus próprios olhos? Estou falando aqui com vocês, lembrando desse texto, né? Mais esperança há para o tolo do que para ele. Ele já acha que ele é sábio, ele já acha que ele sabe tudo. Ele não precisa ser corrigido, isso é um perigo. O vencedor tem essa mentalidade, ele sabe ouvir críticas. Eu pontuaria aqui, ó, sabe ouvir críticas em primeiro lugar, de si mesmo. Primeira pessoa de quem você tem que ouvir crítica. Você mesmo, você tem que ter a chamada autocrítica. Autocrítica. Uma qualidade também em escassez nos dias de hoje. Autocrítica, capacidade de olhar para você e falar, cara, eu errei nisso, eu não fiz bem feito, da próxima vez eu vou fazer melhor, eu não falei de uma maneira certa, eu não fiz da maneira correta, eu não tive a atitude mental correta. Autocrítica, né? O que é autocrítica? Paulo fala sobre isso quando escreve aos Coríntios, ele fala, examine-se então o homem a si mesmo. Ele está dando o texto ali, as instruções da Santa Ceia, ele fala, cara, o homem tem que se examinar a si mesmo, tem que olhar para dentro de si, incapaz de se perceber, de perceber as suas falhas, perceber aquilo que está errado. E ele continua dizendo, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Talvez muita gente, se tivesse autocrítica, não seria demitido. Se tivesse autocrítica, seria promovido. Se tivesse autocrítica, percebesse as suas falhas, e é claro, isso acaba implicando em mudança, novas oportunidades maiores teriam chegado às suas mãos. A autocrítica é fundamental. Ela é muito importante, né? Autocrítica é o quê? Claro, você pode fazer autocrítica. Um grupo pode fazer uma autocrítica, uma empresa pode fazer uma autocrítica, né? um grupo de trabalho. Vamos pensar aqui individualmente. Autocrítica é o processo de análise crítica de um indivíduo sobre os seus próprios atos, considerando principalmente os erros, né? Os erros que eventualmente tenham cometido. E aí, suas perspectivas de correção e de aprimoramento. O que eu fiz de errado? O que não ficou legal? O que eu posso fazer melhor? Né? Autocrítica. Tá? Autocrítica. A autocrítica é suficiente? Não. Não. Infelizmente, a nossa mente, ela aciona os mecanismos de defesa, porque, veja bem, eu estou falando aqui que o vencedor, ele sabe ouvir críticas. Eu jamais vou dizer para vocês aqui que o vencedor gosta de ouvir crítica, porque ninguém gosta. Quem que gosta de ouvir crítica aqui? Levanta a mão. Aí, né? Para a gente estudar. Para a gente chamar a NASA para estudar. Né? Ninguém gosta de ouvir crítica. Ninguém gosta. A própria Bíblia diz isso. Não, a crítica no primeiro momento não é motivo de alegria, mas depois produz um bom resultado. Mas no primeiro momento ninguém gosta.
Não é uma questão de gostar, de ouvir, é de saber ouvir. Eu não gosto, mas é preciso, né? É preciso. Então, aquele que sabe ouvir críticas, eu consigo pontuar aqui para vocês. Ó, ouve crítica de si mesmo, ouve crítica de qualquer pessoa. Porque se a crítica é útil, se ela me ajuda a avançar, se ela me ajuda a prosperar, a minha preocupação não é nem de onde está vindo a crítica, é se ela é verdadeira ou não. Vamos pensar numa situação aqui. Vamos pensar aqui em saúde. Tá? Alguém está precisando ser orientado para largar um vício. Cara, esse vício vai acabar com você, não está fazendo bem, está destruindo sua família. Tal. É um bom conselho ou não? É. Aí o cara descobre que quem está aconselhando também tem problema com vício. Estragou a crítica? A crítica perdeu o seu valor? Não. Continua sendo verdade o que o cara disse? Sim. Talvez uma pessoa que tem menos estudo que você vai jogar a crítica fora? Não. Talvez uma pessoa que não tem a sua exposição, a sua performance profissional, mas a crítica é verdadeira? Ouça. Né? Toda crítica é bem-vinda. Às vezes até as críticas que eu não entendo, eu falo, Senhor, eu não entendi essa crítica, mas talvez a pessoa esteja certa e eu esteja errado. Me ajuda a entender, me ajuda a enxergar o que eu não estou enxergando. Existe uma grande chance da pessoa estar certa e eu estou errado. Eu não estou percebendo, mas vai que ela está certa e eu errado. Né? Saber ouvir crítica de qualquer pessoa. É claro que se você está atrás desse feedback, é importante que você procure pessoas sábias, né, para te criticar, para poder te dar esse feedback. Provérbios 13 fala isso, né? Anda com os sábios e te tornarás sábios. Né? Mas você precisa aprender a ouvir a crítica de qualquer pessoa. Olha só, sem prejuízo do relacionamento. Poxa, me fez uma crítica, estragou a amizade. Não, rapaz, agora que ela tem que se fortalecer. Puxa, fulano foi meu amigo, foi tão meu amigo que foi capaz de falar a verdade para mim. Porque presta atenção, às vezes o cara está vendo que você vai cair no buraco. Ele fala, eu não vou falar, não vou falar, porque ele vai falar, eu não vou falar, deixa você cair no buraco. Sabe por quê? Porque ele ama mais a amizade do que o amigo. Tem gente que ama mais a amizade do que o amigo. Deixa o amigo se lascar, para não estragar a amizade. Aí vem um e fala a verdade para você. Você vai se aborrecer com esse que falou a verdade para você? Você é doido? Não. O vencedor, ele entende isso. A importância da crítica. Né? Consegue receber a crítica sem prejuízo do relacionamento. Provérbios 27 diz isso, né? Como ferro com ferro se afia, ó, sai faísca, sai pedaço, né? Mas como ferro com ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Quem é amigo de verdade, fala a verdade para o seu amigo. Quem ama mais o amigo do que a amizade, fala a verdade para o seu amigo. Por isso que o homem, o vencedor, ele sabe ouvir as críticas sem prejuízo do relacionamento. Pelo contrário, o relacionamento até se fortalece. Ele vai conseguir ouvir essa crítica com gratidão. Olha aí mais uma vez o provérbio, né, do grande rei Salomão, o homem conhecido por sua sabedoria. Não repreendas o escarnecedor para que não te aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Repreende o sábio e ele te amará. Se as pessoas que fazem crítica a você não ganham espaço maior no seu coração, talvez você já não seja uma pessoa sábia. Se você se aborrece com as pessoas que te criticam, talvez você não seja uma pessoa sábia, porque é isso que o texto está dizendo, repreende o sábio e ele te amará. Puxa, aquela pessoa tão importante para mim, é uma das poucas pessoas que fala a verdade para mim. Às vezes é uma verdade dura,
Mas ele fala a verdade, uma pessoa preciosa para mim. É a mentalidade do sábio. Você tem atraído pessoas assim para o seu lado? Ou você tem repelido? A tua reação à crítica de alguém é tão ruim que a pessoa fala, o quê? Nunca mais vou dar um conselho para as pessoas. Nunca mais vou falar. Tentei uma vez, ó, quiser cair no buraco, agora cai, não vou falar mais. Né? Você é uma pessoa sábia, você atrai a opinião dos outros ou você repele? Está aí um bom termômetro, né? Para você pensar sobre isso aí. As pessoas são boas fontes de crítica, os livros são boas fontes de crítica, mas deixa eu falar para você qual é a melhor fonte de crítica, né? Que é óbvio, né? A melhor fonte de crítica é o próprio Deus, é a voz do Espírito Santo. Ele, como um pai amoroso, está interessado em nos orientar. Inclusive ele diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Às vezes o nosso ouvido não está sintonizado na frequência dele. A gente está ouvindo muitas vozes, menos a dele, mas daí é problema nosso, o problema está com a gente, não está com ele. Ele está falando, é a gente que não está ouvindo. É a gente que não sai do barulho. É a gente que não busca um tempo de quietude, de silêncio. Não busca sintonizar o nosso ouvido com a voz dele. E é um problema que a gente precisa vencer. Tá? Porque a gente só tem a ganhar. Olha só, mais uma vez o rei Salomão, da soberba só provém contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Ouça o conselho das pessoas. Sabe aquela frase que se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia? Joga essa frase fora. Não tem mentira maior do que essa. Conselho, feedback, orientação, crítica. Os homens inteligentes, as empresas de sucesso pagam para alguém entrar na empresa dele e fazer as críticas, fazer a chamada consultoria, a auditoria. De repente você tem alguém do seu lado que está te dando essas coisas de graça, você está jogando fora, está bravo com a pessoa, ó, é doido. Você tem que agradecer. Ô fulano, posso fazer uma crítica? Rapaz, por favor. De elogio eu já estou cansado, faz uma coisa que eu posso melhorar aí. Né? Aí a pessoa falou um negócio, você, será? Pô, cara, muito obrigado. A hora que tiver mais alguma coisa, não precisa concordar, presta atenção. Ouvir não significa concordar, não significa que você vai concordar com tudo. Mas ouça, agradeça, incentive a pessoa a te dar mais uma opinião quando tiver outra. É assim que age o sábio. Entre os que se aconselham está a sabedoria. Vamos em frente. Sexta qualidade do vencedor: tem um alvo. Tem um alvo. Eu não vou me deter muito nesse tema, porque vocês vão ouvir, eu creio que vocês vão ouvir disso aí no próximo jantar. Mas o vencedor tem um alvo. Tem alvo e tem metas. Né? O apóstolo Paulo fala sobre isso a respeito de si mesmo. Ele diz assim: corro também eu, não sem metas. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Eu não atiro para todo lado. Eu tenho um alvo. Eu tenho metas. O que é um alvo? Lá na frente. O meu alvo é chegar lá na frente. O que é a meta? É os passos que eu vou dar até chegar lá. Né? Meu alvo para 2020. Eu quero ler esse ano 12 livros. Vamos facilitar aqui para os nossos neurônios, né, Wesley? Você quer ler 12 livros esse ano. Quantos livros você tem que ler por mês? É sua meta. Um livro por mês. É sua meta. Chegou no mês 6, você leu 5 livros. Puxa, estou atrasado. Vou ter que cortar isso, aquilo, outro, né? Para poder atingir a minha meta. Tá? Então, tem que ter alvo, tem que ter meta. Porque senão você anda em círculos. Quando você tem meta, até obstáculos podem te ajudar a atingir sua meta. Quando você tem um alvo, não importa a direção do vento. Se é vento nordeste, se é sudeste, se é noroeste, não importa. Você ajusta as velas e continua naquela direção.
Os outros que não ajustaram, já estão se perdendo. E você ajustou as velas, você continua na sua direção. Talvez um concorrente já se atrapalhou, mas você está com as velas ajustadas, você avança dentro. No mercado de capitais, tem uma frase muito comum, que é uma grande verdade. Eles dizem assim: na crise, as fortunas mudam de mãos. Porque na crise, tem gente que vê problema, mas tem um grupo de pessoas que enxergam oportunidades, né? Tem um alvo, tem meta. Eu acho que o Zanzin vai falar sobre isso com vocês no nosso próximo jantar, em fevereiro. Escreveu esse livro, A Caminho do Topo, Como Tirar, olha lá, ó, subtítulo do livro, não sei se dá para ler daí. Como tirar seus sonhos e metas do papel. Esse é ele é um grande treinador de executivos, um cara super requisitado, né? Mas a gente tem uma amizade e a gente conseguiu trazê-lo aqui. Uma oportunidade imperdível, né? Você que é empresário, trazer sua equipe, gestores, gente que pensa, gente que precisa realizar, gente que precisa construir mais. É uma oportunidade imperdível ouvir aquilo que o Zanzin tem para dizer aí no nosso próximo encontro. Então, eu vou me adiantar aqui nesse ponto para não ficar repetindo o que a gente vai ouvir no próximo jantar. Tá bom? Sétima e última qualidade. Olha essa aí. Você tem essa qualidade? Sabe dizer não. Ó, tem muita gente que não avança por causa disso, porque não sabe dizer não. Tem muita gente com a vida toda embaraçada, porque não sabe dizer não. Você precisa aprender a dizer não, primeiro, para quem? Para si mesmo, né? Para si mesmo. A Bíblia chama isso de domínio próprio. Primeira pessoa que você precisa liderar, você mesmo. Tá? Aprender a dizer não para si mesmo. Olha Provérbios 16, 32. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito, do que o que toma ou do que conquista uma cidade. Mais capacidade tem o que consegue conquistar a si mesmo do que o que consegue conquistar uma cidade inteira, né? É isso que o texto está dizendo. Seu primeiro alvo precisa ser conquistar a si mesmo, a capacidade de dizer não para si mesmo. Essa é a mentalidade do vencedor. Segundo, dizer não para os outros. Dizer não para os outros, né? Eu acho que o melhor livro para falar sobre isso é esse, Dr. Henry Limites. Eu acho que tem imagem dele aqui. Quando dizer sim, quando dizer não. Assumindo o controle da sua vida. Tem muita gente que não sabe dizer não. Tem gente que não sabe dizer sim para as oportunidades. Tem gente sufocada por gente folgada. Esse livro aqui é libertador, né? É um conceito fantástico. Eu acho que a gente tem esse livro, de todos esses livros aí, esse aqui a gente tem, a gente gosta tanto dele, nós conseguimos comprar com acho que com 35% de desconto, e você pode aproveitar esses 35%. A gente não tem interesse de lucro. Se você quiser, depois nos procure, ele está aí à sua disposição, com esse desconto aí que a gente conseguiu, tá? Precisa aprender a dizer não para as pessoas. Isso às vezes choca, porque as pessoas não estão preparadas, né, para dizer não. Mas essa é uma realidade que precisa ser entendida, não é maldade. Às vezes a melhor coisa que você pode fazer para o outro é dizer não. A melhor coisa que você pode fazer para um filho é dizer não. Você fica com dó de falar não, não. Você tem que ficar com dó de falar sim, você vai estragar ele. E eu sei que você entende bem isso, porque a gente tem uma geração aí que está toda estragada, porque o pai e a mãe não conseguiram falar não. É ou não é? Você já deve ter visto isso por aí, não é segredo, né? Quando Paulo está escrevendo aos Gálatas, ele fala sobre isso: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Ó, levai as cargas uns dos outros, versículo 2. Agora olha o versículo 5. Porque cada um levará a sua própria carga. Epa, agora não entendi mais nada. É para levar ou não é?
né? Parece que entrou em contradição. E agora? Levo ou não levo? Ajudo ou não ajudo? Falo sim ou falo não? Para a gente entender isso, a gente precisa voltar no texto original. A palavra grega que Paulo usou aqui para carga no 2º versículo é diferente da palavra grega que ele usou no 5º versículo. Na tradução em português ficou assim, parece que é a mesma palavra. Mas não foi isso que Paulo quis dizer. A primeira palavra que ele usa aí para carga, versículo 2, quando ele diz levai as cargas uns dos outros, a palavra ali usada para cargas é um peso excessivo. É como se fosse uma grande rocha. Cara, ninguém vai conseguir levar isso aí sozinho. Então aquilo que a pessoa não pode levar sozinho, cara, vamos ajudar. Pega na ponta aí, pega na outra. Vamos ajudar. Daí quando ele fala no versículo 5, cada um vai levar a sua própria carga. Essa é uma carga pequenininha, é como se fosse uma mochila. É aquilo que a pessoa pode levar. Então eu falo, cara, isso aí você pode fazer sozinho, não vou fazer para você. Eu vou te carregar, eu vou te ajudar com a rocha grande, mas isso aí que você pode fazer, que é possível, isso aí eu vou deixar com você. Né? O folgado quer que você ajude ele com o quê? Com a rocha e com a mochilinha. Eu levo minha mochilinha também, você já está levando a minha pé. Né? Você tem que, cara, sai para lá, folgado. Né? Sai para lá, essa mochilinha é tua. Né? Precisa aprender a dizer não. Depois, se você quiser, está aí uma dica. Né? Está aí a dica. Bom, 7 qualidades de um vencedor. Você ainda lembra quais são as 7? Ó, vamos rever aqui. Vence as suas limitações. Né? Tem uma atitude mental positiva. Quero indicar aqui para vocês, ó, esse livro fantástico da doutora Angela Duckworth, Garra, o Poder da Paixão e da Perseverança, indicado pela revista Exame como um dos 10 melhores livros, numa dessas seleções que ela fez com um novo ano que ia começando. Esse era um dos 10 livros. Não procura a aprovação de todos, busca a excelência, sabe ouvir críticas, tem alvos e metas. Aí, ó, você quer estudar mais um pouco sobre isso? Tem esse livro do John Maxwell, Você Pode Realizar o Seu Sonho. 10 perguntas para ajudar você a identificar e agarrar os seus sonhos. Sonhos, metas, alvos, né? O próprio livro do Zanzin é uma boa opção. Talvez ele traga isso aqui no nosso próximo jantar, vai estar à sua disposição. 7ª qualidade do vencedor: sabe dizer não. Ok? Está pronto? É isso aí. Quer que eu te envie isso aí? Se você quiser que eu te envie esses slides, escreve para mim aí, ó. Tá? Escreve para mim, esse número, fala, pastor, eu quero. Você pode me mandar aqueles slides, né, que você projetou lá no jantar, eu te mando. Você pode usar, esticar, mudar, alterar, pode usar para você também ensinar alguém, está aí à sua disposição. Tá bom, gente? Vamos ficar de pé? Sim ou não? Sim, agora é hora de falar sim.